Olá! Estamos começando mais um programa da Academia Brasileira de Direito Criminal, a nossa BDCRIM. E hoje nós temos um programa especial, porque o nosso convidado, ele integra a academia desde o seu início, lá na década de 90, início da década de 90. E a época, quando ele vem para a academia, ele era um dos cardeais da Polícia Civil, da Polícia Judiciária no estado de São Paulo. Já se aposentou e hoje é um brilhante advogado que engrandece as fileiras da advocacia, não só de São Paulo, mas do Brasil. Hoje nós recebemos o querido amigo, eminente acadêmico, Dr. Eduardo Alage. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Durso. Tenho certeza que os elogios que você fez são debitados à amizade que a gente tem, de 30 anos. De 30 anos, amizade que nasce numa situação até interessante, porque você estava na direção da polícia e nós tínhamos, à época, um dos primeiros concursos, acho que foi na gestão do Guido Antônio Andrade, na OAB, concursos para delegado de polícia. E eu fui indicado pela OAB para participar da banca examinadora, que você foi o presidente. Ali que começou a nossa amizade. Mas começou pela tua postura como membro da OAB na banca, a forma como você se integrou, sabe? Eu não sou pessoa de elogios fáceis, mas você chegou de uma forma que nós comentávamos. Bom, parece que tem mais um delegado na banca. Foi muito agradável. Foi gratificante. Agora eu queria começar o nosso papo. Este programa aqui é uma sala de visitas, na sua casa, na casa do nosso telespectador, e o objetivo é fazer com que todos conheçamos mais você. E eu queria começar pelo seguinte. Você se formou em Direito no Largo São Francisco, correto? Correto, em 1973. 1973 você se forma. Já era a sua intenção prestar concurso público para delegado de polícia? Como nasce essa vontade? Não quis advogar de pronto um pouco, ou advogou? Como é que foi esse início? Eu vou te contar. Eu queria ser delegado de polícia desde criança. Ah, é? Eu me inspirava num tio meu que era delegado. Eu devia ter 13, 14 anos. Eu tinha uma tia que tinha uma fazenda em Itu. Minha mãe perguntava, você quer ir para a fazenda ou quer ir para a delegacia? Eu falei, quero ir para a delegacia. Então eu fui para Brotas, fui para Bariri e ficava vendo os inquéritos. Aquilo para mim era um livro, você lia. Então já mexia com isso aqui desde a adolescência. Quando eu entrei na faculdade de Direito, no primeiro ano, eu comecei a dar aula num cursinho preparatório vestibular na Rua São Bento. E eu tinha que sair correndo da faculdade, no meio das aulas. Qual cursinho? Você lembra? Se não me falha a memória, ele chamava... Eu não me lembro se era algum nome em inglês. Em latim era... Acho que era Rivo, se não me falha a memória. Não tenho certeza agora. Para o vestibular de todas as áreas? Não. Ou só de direito? É que naquela época eu estava bem na matéria, né, de português, então no primeiro ano eu já lecionava tinha 2 classes de quase 100 alunos. Mas a aula começava 9 e pouco, eu saía correndo da faculdade, atravessava o Largo São Francisco num pique, ia dar aula, e o Bedel falava, você já vai embora, delegado? Porque eu tinha falado para ele que eu estava fazendo direito, que eu queria ser delegado de polícia. Então chama-se vocação, né, Durso? E como é que nasce essa vocação, a par dessa inspiração que o seu tio lhe trouxe? Por que investigar? Não é investigar, é você trabalhar com as coisas da polícia. Sabe, na banca mesmo você participou, a gente perguntava para o aluno, né, para o candidato, doutor, por que o senhor quer ser delegado, né? Quero colaborar com a sociedade. Vocação inata, Durso. Você pergunta por que um camarada torce para determinado time de futebol? Puxa, mas ele é tão inteligente, vai torcer para esse time, né? Para não ficar mal com ninguém. Eu queria ser delegado de polícia. Eu me via delegado de polícia. E a maior alegria que eu tive foi quando eu prestei o concurso. Houve 3 concursos naquele ano, em 76. Até então, eu tinha montado um escritório com 3 colegas na Rua São Bento, mas o
o Caio Pompeu de Toledo era o secretário de esportes, o Olavo Setúbal era o prefeito. Ele me convidou para assumir o Centro Educacional da Moca. Então eu estava no Centro Educacional da Moca. O salário mais ou menos mas era cargo de confiança. Eu, estudando, querendo ser delegado. Prestei concurso, passei, graças a Deus. Naquele tempo ia para a academia direto? Sim, não. Você passava na prova escrita, fazia academia, depois tinha o oral. Hoje não, você faz todos os concursos, você já sai delegado de polícia e faz o curso de formação técnico profissional. E fica num período... São 3 meses, dependendo da grade que eles componham na congregação. Assim, você, na academia de polícia, ninguém vai ensinar direito para você lá. Você já prestou um concurso difícil. Tanto é que vários colegas deixam a polícia e prestam outro concurso e são felizes em outras carreiras. Isso. Certo? E às vezes seriam bons delegados, mas o salário baixo sufoca a vocação. Nós vamos falar ainda sobre isso. Para mim, a vocação sempre ela foi vitoriosa. A gente sabe que corria sempre atrás para fechar o mês, né? Porque você sabe, ninguém... quando você faz concurso, Durso, é que eu falo sempre, falava na academia, ninguém é enganado. No edital já diz quanto você vai receber. Se você conseguir adequar a tua vida àquilo, você vai ser feliz. E eu fiquei 38 anos sabendo qual o tamanho do passo que eu deveria dar. Já faz 11 que eu voltei a advogar. Aliás, você me brindou entregando a minha carteira no teu escritório. Com muita honra. Uma OAB jurássica, né? 32 mil. Eu, quando vou ao Fórum Mário Guimarães, você para na porta lá, ele pede OAB, né? Quando fala, ele fala, não está faltando, não falta nada, são 5 números só. E estamos aí, Durso. Você sabe que me frustra um pouco quando você pergunta para um aluno o que você pretende, qual carreira você quer seguir. E ele diz, eu quero prestar concurso. E quando você indaga, mas para qual carreira, ele diz qualquer uma. Ele quer emprego, né? É isto. E aí, frustrada a vocação, você vai ter alguém frustrado, infeliz, e que nunca vai chegar a estar satisfeito com o que faz. Portanto, penso eu, não fará bem. Mas se você vir o número de policiais de todas as carreiras que deixam a Polícia Civil para, vamos dizer, prestar um concurso numa prefeitura do interior, onde mora a família, é muito grande. Então, é um investimento que o Estado faz, porque quando ele cursa academia, ele já está recebendo como investigador, como delegado, como escrivão, como perito. Fica 4 ou 5 meses, sai da carreira. Deixou uma lacuna que talvez pudesse ser preenchida por alguém vocacionado que tivesse, por um ponto, perdido o concurso, não tivesse sido aprovado. Então, eu mexo com a cabeça, mexia, né? Agora eu parei de dar aula na academia, eventualmente faço uma palestra lá, cutucando que a carreira é bonita. E como outras carreiras, vai ter aquela pessoa que vai passar na tua frente, vai ser pretendido em promoção. Eu cansei de ficar revoltado. Eu via camarada que sem ser cabotinho, eu achava que eu merecia ser promovido e via o outro ser promovido. E aí tinha um componente que na minha carreira, por um lado, foi gratificante e, por outro lado, obstaculizou muita coisa. Eu fui 10 anos diretor da Associação dos Delegados. 2 anos na administrativa e 8 na executiva. Foi eleito 4 vezes. E ali eu não estava brigando por mim, estava brigando pelo colega que me honrou com o voto dele. Eu tinha que brigar, tinha que falar mal do governo, tinha que falar mal do governador. Fui preterido em promoção, porque também falei mal do delegado geral. Houve um delegado geral que tomou uma medida que não agradou a classe e nós, na associação, votamos com uma punição de 90 dias de suspensão para ele e para todos que tinham aceito naquela época. É uma página da polícia isso aí. Que coisa. Entendeu? É óbvio que a pessoa não vai te olhar com bons olhos. Então, durante a gestão dele, eu sabia que ia ficar ali onde estava mesmo. Mas isso é uma realidade na área pública, mas também na área privada. As empresas privadas, quando você tem a disputa por promoção e tal, às vezes a competência ela não é o fator determinante. Às vezes é uma amizade, às vezes é uma influência. Tal. Infelizmente, as coisas funcionam assim. Agora, a arte está em administrar essas situações antagônicas, né?
E as pessoas que não conseguem administrar espanam, vão embora, vão buscar outros caminhos e deixam, às vezes, um talento vocacional sepultado. O importante, para os novos, né, a gente sempre recomenda, você vai subir, você vai chefiar, vai ser titular, vai ser seccional, vai ser diretor, mas o poder é fluido. O poder é imaterial. Você não vai ser titular, você estará como titular. Você não vai ser o seccional, será seccional. Eu fui diretor de polícia 7 vezes, 7 departamentos, sabe? Eles me perguntam, como que é agora? Logo que eu me aposentei, né? Não, a minha parte eu fiz. Eu entrei pela porta da frente, saí pela porta da frente. Entrei de cabeça erguida, saí de cabeça erguida. Deixei um bom nome. Acredito que tenha deixado, porque foram 30 anos lecionando. E você é professor também, você sabe. O aluno, a gente tem uma afinidade diferente, né? Sim. Quando eu vou a uma delegacia hoje, é tão gostoso você não ser chamado de doutor e sim de professor. Professor, o senhor por aqui que o senhor precisa. Sabe? Então, essa é a parte gratificante, que não há promoção, não há posto que pague. Porque isso é coisa que você adquire ao longo do teu trabalho. E o negócio é vaidade? É vaidade, mas é uma vaidade positiva. É a boa, a pura vaidade. A pura vaidade. Você sabe que você me fez lembrar agora de uma pessoa que foi um padrinho político meu, colega de turma do meu pai, se formou com meu pai em 1956, também no Largo São Francisco. Rubens Aprobato Machado, que foi presidente da OAB. E o Aprobato, ele, quando eu era presidente da ordem, ele dizia assim, Durso, se policie, porque quando você está num cargo que exerce um certo poder, um certo comando, tal, a corte se faz. Você é paparicado, você é elogiado, tal, mas tudo isso não se destina a você, se destina ao cargo. Exatamente. Amanhã você está fora do cargo e esta corte continua para o novo titular do cargo, porque é tudo destinado ao cargo. Se você souber trabalhar isto, no dia posterior, quando você se aposenta, quando você sai daquela posição, quando você não está mais naquele cargo, você consegue administrar, viver bem, sem um choque. E o Aprobato dizia que o maior choque que ele teve quando ele saiu da presidência nacional da OAB, ele foi presidente aqui, depois foi presidente no Brasil todo, foi que a agenda ficou com folhas brancas. Ele falava, a minha agenda eu não tenho um espaçozinho para incluir um compromisso. É difícil, eu tenho que virar páginas e páginas para incluir um novo compromisso. Depois que eu saí, eu virava as páginas tudo em branco, porque ninguém mais me chamava para nada. E este choque é minimizado se você está preparado para isso, né? E a polícia é diferente de todas as instituições, Durso. Eu, na primeira aula, quando dava aula, eu falei, gente, a partir de hoje a vida de vocês mudou. Eu pegava um aluno, né? O que você fazia até hoje? Seja escrivão, delegado. Eu trabalhava numa empresa de informática. Então, vou dar um exemplo para vocês. O garoto do vizinho fez um xixi no pneu do teu carro, você deu um coque na cabeça dele. A mãe dele vai falar, bem feito, por que foi fazer o xixi no pneu do carro do professor de informática? Hoje você é policial civil. O garoto faz o mesmo xixi, no mesmo pneu, você dá o mesmo coque, e a mãe vai falar, está batendo porque é polícia. Esse era o embrião para falar para eles isso que você acabou de dizer, tem que se policiar. Por exemplo, eu sou socialmente reconhecido como delegado de polícia, familiarmente, porque eu fiz a carreira como delegado de polícia. Todo mundo sabe que eu sou advogado. Mas se a minha esposa for ao cabeleireiro e aquela época eu falava para eles, hoje é cartão, der um cheque sem fundo, der um cano em alguém, no mecânico, chegar uma outra esposa do delegado, vão pensar que ela é como aquela que não presta. É uma figura icônica, assim, o delegado, entendeu? Não é o médico, o psicólogo, o engenheiro, é diferente. Então, é uma instituição que está todo dia na mídia, sabe? Todo dia
Então, se acontece uma coisa, não tem notícia boa eles não dão, infelizmente, né, Dulce? Infelizmente, mas já caiu 6% o índice de criminalidade no bairro e tal. Não. Interessa pichar, interessa. E nós temos que nos policiar para não dar essa matéria. Isso entendeu? é de uma responsabilidade. Você sabe que você me fez lembrar de uma outra coisa. Eu, quando dirijo, não bebo. Aliás, eu não bebo praticamente nada. Às vezes, como uma macarronada, se eu tomar um pouquinho de vinho, é um pouquinho só, porque eu não aprecio o álcool. E quantas vezes verifico no jantar, as pessoas tomam seu vinho, não sei o quê, e saem dirigindo. Aí o camarada chega e diz, não, bebe. Eu digo, não, eu estou dirigindo, não vou beber. Aí diz, mas por quê? Que bobagem. Eu digo, não é bobagem. Primeiro que é lei. E lei é para ser cumprida. E segundo, que no meu caso é um pouco diferente. Porque se o cidadão comum for parado numa blitz e tiver alcoolizado, ele tem as consequências que estão ali na lei e ponto final. Mas, se for a um ex-presidente da OAB, haverá uma notícia a dizer ex-presidente da OAB dirigindo embriagado. Você macula a instituição. E todos os colegas, né? Então, as pessoas que exercem posições de responsabilidade, especialmente cargo público, têm que ter essa postura diferente. Eu me policio também. Se eu sair, tomar um copo de cerveja, a minha mulher vem dirigindo. Mas vou dar um exemplo. Tem uma colega da Faculdade de Direito, que ela, uma vez por ano, ela faz um almoço, um jantar na casa dela. E ela mandou o convite e falei, irei. Ela falou, então já vou mandar comprar cerveja sem álcool. Porque ela sabe que eu chego lá, eu não vou beber, eu não vou. Sabe, primeiro, além de tudo que você expôs e muito bem exposto está, você não vai ficar com a culpa de ter causado acidente por causa de álcool, se você for culpado. Para mim, dói muito mais uma culpa, uma meia-culpa, que uma condenação judicial, alguma coisa, entendeu? Eu não vou ficar sossegado se mercê de uma dose de bebida alcoólica, eu der causa a um acidente que eu vou ter que me reprovar a vida inteira. E sabe que, você conheceu meu pai é uma pessoa de uma linha, de uma retidão, de uma ética. Muitos diziam que ele era maçom sem ter sido iniciado. Que coisa. E ele nunca me deixou dirigir antes de eu ter a carta de habilitação em mãos. Não é fazer 18 anos, não. E quantas vezes nós vemos alguém que deixa o filho, tal, ainda adolescente, quase um menino, dirigir um pouquinho, vai aprendendo, não pode. É uma responsabilidade muito grande. Se essa criança provocar um acidente, imagine a culpa. Imagine a marca que isto ficará para o resto da vida para essa criança. Então, principalmente você falou do senhor seu pai, da maçonaria. A pergunta que é feita no âmbito de uma sociedade de homens justos e perfeitos, básica, é: que vindes fazer aqui? O que você veio fazer aqui? Então você pergunta para o que você veio fazer na polícia? Pô, eu tenho vocação, eu quero trabalhar. Pra você ter uma noção, eu falo uma frase e falei numa entrevista que eu dei na TV da polícia e a pessoa achou engraçada. Eu fiquei 38 anos como delegado, Durso, e não trabalhei um dia. Eu fiz o que eu gostava. É verdade. Podia ter ido para mandaram para Itaquera, mas ia com prazer, sabe? Ia com prazer, vou fazer o que eu gosto. E às vezes você é muito mais útil numa delegacia de polícia de periferia que nos Jardins. Nos Jardins, briga de marido e mulher decide no fórum. Sabe? O que é furtar um carro para um milionário? O que é furtar um bujão de gás para um cidadão numa comunidade? Eu trabalhei no Parque São Lucas, em 76. Eu me sentia útil socialmente falando. E falava isso para os alunos. Não tem lugar bom, não tem lugar ruim. Tem lugar que você tem que exercitar a profissão. Agora, eu fiz uma opção. Eu não queria me especializar numa só coisa. Então, eu queria trabalhar em vários lugares. Eu trabalhei na minha carreira em vários departamentos, porque eu queria ter uma visão panorâmica da instituição. Eu fui diretor do DENARC, mas antes de ser diretor do DENARC, lá atrás eu tinha sido operacional do DENARC. Eu fui diretor do DECAP 2 vezes, mas eu fui plantonista, eu fui assistente, fui titular e fui seccional.
Eu fui diretor de Campinas, eu tinha 90 cidades, eu tinha sido pouco tempo delegado do interior, mas aprendi lá, porque eu não tinha tido aquele feedback do colega que fez a carreira inteira no interior. Então, o importante para os novos que queiram ser delegados é não querer se acomodar no começo. E o que eu falo é o seguinte: você sofre um acidente de trânsito, você está ferido. Você quer ser atendido por um médico que só clinicou ou porque fez estágio no plantão do HC? Então, o plantão policial é o plantão do HC. É o chão de fábrica. Você vai, você atende homicídio, você atende furto, roubo, apropriação indébita, você faz tudo. E ver o pai chegar desesperado porque o filho morreu no acidente, e se ele te ofender, não é desacato. Você tem que entender que o cidadão perdeu o filho. Isso é empatia. E outra coisa, quando a gente lecionava, né, agora tem que falar no passado, na minha cabeça eu continuo lecionando, tudo é importante. E eu explicava para os escrivães: se você soubesse a importância do escrivão de polícia, você vai fazer um boletim de ocorrência sabendo que você vai ter que chamar esse cidadão depois. Qual a profissão dele? Eu sou garçom. Ou qual o melhor horário para o senhor vir aqui? Eu sou feirante. Vou intimar um cidadão feirante de manhã, eu vou prejudicar o comércio dele. Se você tem essa preocupação de falar isso, você já ganha a empatia da testemunha. O senhor quer me dar um telefone, se eu tiver que intimar o senhor, telefone para a viatura não parar na porta da sua casa? Eu economizo gasolina do Estado, economizo o tempo do meu policial que vai intimar, e ele se sente gratificado de ter sido distinguido. Puxa, ele perguntou se eu posso... Atenção. Então, esse relacionamento, essa vivência, o plantão policial dá para o delegado, para o escrivão, para o investigador. Mas acho que tem uma coisa, se me permite, que é prévia a tudo isso, que é a base humanística da nossa formação. O berço, né? Não, e na faculdade de Direito também. Porque, além do berço, eu vejo que as faculdades, de um modo geral, elas estão trazendo uma formação tão superficial, investindo tudo numa tecnologia que, em parte, é ilusória. Eu acabei de escrever um artigo, Alágio, dizendo o seguinte: a inteligência artificial, esse avanço tecnológico, ele vai nos igualar. Porque se hoje só alguns têm acesso, daqui a pouco todos terão. E quando todos tiverem acesso à mesma condição tecnológica, o que vai nos diferenciar é exatamente quem estudou doutrina, jurisprudência, legislação, quem soube ter empatia, quem tem formação humanística e quem pensa. É exatamente isso. Eu estava essa semana vendo um programa de uma professora, não me recordo o nome, e minha mulher assistindo o programa, e eu não entendi direito o que ela tinha falado. Enquanto minha mulher assistia, eu fui lá no Google, e ela escreveu que a inteligência artificial, ela substitui a atividade, mas nunca substitui o homem. Então, se você valorizar o homem, sempre vai ser diferenciado. Você concorda? Essa preocupação com o futuro das profissões, ela tem que passar necessariamente pela valorização da condição humana. Senão nós vamos nos tornar escravos da máquina, da inteligência artificial, do sistema. Você falou bem do ensino universitário hoje. Eu lecionei em 2 faculdades e uma outra há pouco tempo. Eu desisti porque os alunos não acompanhavam, você acredita? Você teria que explicar. Puxa, eu quando fiz faculdade de Direito, tive aula com grandes professores, tive Basílio Garcia, tive o Miguel Reale, o filho, mais professores, assim, que você, assim, vibrava com a aula, entendeu? Mas, independentemente disso, eu estava sempre enfurnado no Departamento de Direito Penal estudando. Então, hoje, desde o primário, eu fiz escola americana, fiz ginásio, fiz colegial no Mackenzie. A gente ia para a biblioteca, não tinha internet. Hoje a turma não sabe fazer tabuada, a garota não sabe fazer tabuada, não sabe tabuada, vai na maquininha. Tudo é Google, tudo é internet. Isso embota, porque tira a criatividade. Pô, você deve ter passado por isso, embora você seja bem mais jovem que eu. Geografia, você tinha que desenhar o mapa, ou do estado, ou do país, a parte física, não é só a parte política. Hoje todo mundo tem botado. Você sabe que
Nós estamos conversando aqui com o doutor Eduardo Alage, que, reitero, foi um dos cardeais da polícia, uma das figuras mais importantes da Polícia Judiciária aqui no estado de São Paulo e no Brasil, e hoje aposentado, tem advogado brilhantemente. E esta reflexão, ela também me reporta a um momento da minha vida que eu participava do programa do Paulo Lopes, um programa de rádio. E conversando com ele certa vez, ele disse assim: Durso, observe a diferença da novela de rádio para a novela da televisão. A novela da televisão você não precisa pensar, porque está tudo pronto. O personagem, a cor do cabelo, a forma dele ser, dele se trajar, etc. No rádio, não. Você cria, né? No rádio você criava. Então você estimulava pela novela de rádio a criatividade daqueles ouvintes. E isso é fundamental para o advogado, primeiro, para qualquer estudante universitário. A universidade, ela existe para fazer o estudante pensar, para o estudante desenvolver senso crítico. Agora, a partir do momento em que a universidade não se presta a isso, nós estamos diante de um curso onde vai trazer uma atualização de conhecimentos que a tecnologia dispõe. E isso não é suficiente. E o que você falou é a diferença do livro para o filme. Exatamente. Eu me lembro, isso 60 anos atrás, coisa que hoje você não vê na família. Eu morava na Aclimação, numa casa grande, toda noite, pelo menos 40, 50 minutos, eu, meu pai, meu irmão mais velho, minha mãe, a gente ficava conversando. E ela assinou na Saraiva, tinha uma coleção Saraiva, tem livros da coleção Saraiva até hoje em casa. E cada mês vinha o livro de um autor nacional e no mês seguinte um autor estrangeiro. Então tinha romance, tinha literatura. Isso aqui deu uma bagagem para que você pudesse aprender a escrever e a falar. Para mim, meu irmão é engenheiro, ele não é advogado, mas ele escreve sem qualquer incorreção. E eu procurei estimular isso para minha filha. Minha filha trabalha na área de marketing, ela fez mestrado, doutorado na área de marketing, mas ela redige melhor que muitos advogados, melhor que muitos delegados. Não comete erro de concordância, não escreve. Ela pedia para revisar o trabalho dela de mestrado, doutorado. Eu falei, não tem que mudar nada, sabe? Isso aqui não é fruto de você orientar teus filhos, como você orienta teus filhos, todos advogados, deu gosto naquele almoço, sabe? Você vê com alegria o sucesso da família do amigo. Não tem ninguém ali que fizesse um comentário absurdo. Ao contrário, todo mundo no mesmo diapasão. Isso aqui não é o que pague, Durso. É verdade. Aliás, esse valor da família é algo que, infelizmente, também está se perdendo bastante. A gente precisa retomar. Recentemente, o professor Ives Gandra completou 90 anos. Uma figura extraordinária. Considero hoje o maior juiz, o maior jurista vivo brasileiro, e esta homenagem foi feita na Sala São Paulo, uma homenagem muito bonita. E eles criaram um formato que eu achei sensacional, Alage. Eles fizeram o seguinte, eles puseram Dr. Ives Gandra em 9 atos. O primeiro, Ives o Poeta. Aí chamaram o maestro para falar sobre isso. Ives o Advogado, pediram que eu fizesse essa manifestação. Ives o Católico, foi o Dom Odilo. Ives o Homem Público, foi o Michel Temer. E assim várias figuras foram lá falar um pouquinho sobre esses aspectos e essas facetas. E no caso do Ives, ele é extraordinário sobre todos os aspectos, tem uma vida preciosíssima, riquíssima, no que diz respeito ao estudo, à intelectualidade e à produção intelectual também. E ele falou isto, ele falou, um dos maiores valores que eu tenho e que eu pus no meu dia a dia foi exatamente a família, foram os princípios que recebi do meu pai. Tá? Isto não pode se perder, sob pena de nós termos aí um futuro totalmente incerto. Agora, deixa eu fazer uma mudança de rota aqui, e eu queria uma reflexão sua, porque voltamos a insistir nisso. Você é um pensador, você não é só um professor, você é um intelectual, você é um pensador,
E hoje nós vemos uma dificuldade muito grande na atividade da investigação policial. Por culpa do Estado, sem dúvida nenhuma, os recursos para que esta atividade ela se realize a contento não acontecem, não há uma preocupação. Você vê investimentos do Ministério Público, você vê investimentos na magistratura, mas eu estou falando com o meu olhar na experiência de advogado criminal, hoje como você. Mas o que está acontecendo? Por que a investigação ela se perdeu? E isto que serve de base para todo o processo criminal, a investigação hoje não consegue comprovar materialidade, não traz elementos indiciários. O que está acontecendo? Não se investiga mais. O que está acontecendo na atualidade, no seu entender, no seu sentir? Se nós tivéssemos umas 16 horas, eu conversaria com você item por item. Vamos primeiro ao reconhecimento profissional. Houve um governador no estado de São Paulo, que era dono de um hotel, de um jornal no interior, e isso quem disse foi o delegado-geral dele, que era delegado à época lá, quando ele foi governador. Ele falou, quando você não tiver notícia, fala mal da polícia. Vamos começar por aí. Existe um viés de percepção sobre a atividade policial que isso vai para o legislativo, vai para o executivo. A hora que você pegar um deputado, um senador, e colocá-lo no plantão para ele ver qual é a atividade policial, ele vai valorizar. Esqueça as outras carreiras. Delegado de polícia. Ele mexe com o segundo bem jurídico mais importante do cidadão, que é a liberdade individual dele. E cuida do primeiro interesse mais importante, que é a vida. O cidadão chega na delegacia. Do que o delegado decidir, ele vai para casa dormir com a esposa ou ele vai ser autuado em flagrante. E quando eu dava aula, eu falava, a mesma situação pode ensejar várias decisões. Você, como funcionário público, como agente, você é obrigado a justificar o ato. Eu digo que é flagrante. O Durso fala que não, que vai fazer inquérito. O outro tipifica. Por que você fez isso? Se você justificar, que a obrigação do funcionário público é justificar o ato. Tudo bem. Então, para você decidir sobre isso, você precisa ter a cultura jurídica, que é o requisito básico para ser delegado de polícia. Agora, o bom senso vai nortear a tua decisão. Você tem que ter a cultura jurídica e o bom senso para saber como você vai fazer. Ninguém pensa assim. Ele pensa que o delegado vai, que manda, que é arbitrário, porque a própria, vamos dizer, a consciência popular do brasileiro, talvez por ser latino, é isso. Se eu sair daqui com você agora, for numa banca de jornais da esquina, lá tem livro do FBI, da CIA, elogiando o policial americano. Você não vê ninguém elogiando. A própria legislação. Não, a legislação países se fala. Protege muito. Você está advogando já há décadas. Antigamente, eu cansei de fazer, se você prendesse um cidadão, um batedor de carteira, que é conhecido como chorro na polícia, ele era autuado em flagrante, ele ia para a cadeia, não tem audiência de custódia, não tem nada. Hoje que existe a consciência de impunidade. É consciência de impunidade. O camarada sabe, não, posso atar, amanhã eu vou para a audiência de custódia e volto para a rua. O povo fala, a polícia prende e a justiça solta. Não é que a justiça solta, quem solta é a legislação. Exatamente. Ou você acha que o juiz colocando em liberdade um cidadão, na consciência dele, ele gostaria de tê-lo preso, mas daí ele vai cometer um abuso. Então tem que mudar a legislação. Vou dar um exemplo para você. Até 1976, entorpecentes era cuidado no artigo, se não me falha a memória, no 281 do Código Penal, que era de 1940. Está em vigor ainda. Em 76, o entorpecentes tomou uma dimensão tão grande que o Estado teve que pegar uma legislação mais rigorosa. Então foi criada a Lei 6.368, em 76. Diferenciava o usuário do traficante, artigo 12, 16, é isso aí mesmo. Fortaleceu o Estado no combate ao entorpecentes. Olha, vou dizer para você, eu fui operacional entorpecente e fui diretor da ENARC. Você quer ver uma família destroçada, é ter algum membro da família que seja viciado, qualquer que seja entorpecente. Hoje, a lei é forte. Então,
Um exemplo, como age o nosso legislativo, e é uma crítica de cidadão, não é nem de cidadão. Acontece um tipo de um determinado crime, reforça a pena agora para crime. Pode reforçar, se não houver a sensação de punibilidade, que ele vai ser punido por aquilo, ele não ameaça o cidadão. Quando você estudou a teoria da pena, como eu estudei, houve três finalidades ao longo da história da pena. Primeiro, a punição. Pena, pune porque pecou. A segunda, educativa. Pune porque pecou e para que não peque. E a terceira, a mista. Pune porque pecou e porque não peque. A gente não tem... O camarada e prevenção geral e prevenção especial. Eu vou dar um exemplo para você, tentar equacionar o meu tempo aqui. Que a prisão não recupera ninguém. Não recupera. Vou dar um exemplo, como o viés de percepção que eu tenho, você tem, todo mundo tem. A tua esposa, Ancila, muito simpática, precisa de uma colaboradora na casa dela. A agência manda 2 pessoas, 2 moças. As 2 chamam Maria dos Santos, as 2 são do mesmo estado, têm a mesma idade, são até semelhantes, com uma única diferença. Uma cumpriu 5 anos e 4 meses de cadeia, a outra não cumpriu. Qualquer pessoa que esteja nos vendo agora, pegaria aquela que cumpriu 5 anos e 4 meses? Claro. Se você abstrair, a que cumpriu 5 anos e 4 meses já pagou para a sociedade o que ela devia. E se a outra tiver alguma coisa? Sim. Tecnicamente... Deveria estar recuperada. Mas não está recuperada. Você vê... a situação do presídio é uma situação que, se você passar um dia lá, a gente fica traumatizado pro resto da vida. Você não imagina que um cidadão que cumpre a pena no sistema hoje vai delinquir novamente. Me permita só um parênteses. Eu assisti nesse final de semana o filme Tremembé. Já assistiu? Não, mas eu assista. Assista, que vale a pena. 4 capítulos. Ele mostra... lá na unidade do Tremembé, o convívio entre os autores de crimes famosos. E em que pese que trata-se de um filme e exerce a licença poética de um filme, ele mostra a crueza do dia a dia de uma unidade como aquela, que é uma unidade diferenciada, hein? Então, é preciso entender um pouquinho o que está por trás dos muros das unidades prisionais. Mais um aspecto, não é só nós, como cidadão comum, o cidadão comum, que vai recepcionar o egresso. Ele mesmo, às vezes, não se sente bem. Eu tive um caso, foi pitoresco. Eu era delegado no Parque São Lucas, o camarada foi assaltar o motorista de táxi para ser preso. Estava com um simulacro, né? Ele falou, não, eu preciso voltar para lá, porque lá eu tenho meus amigos, meu fogão, minha coisa. Ele não queria ficar fora, não tinha como sobreviver fora. Não tinha adaptação nenhuma. A sociedade não aceita, ele não se encaixava. Agora, se você... É sediço, né? Criar presídios não dá voto. E não dá voto mesmo. Só que o cidadão que colocou o deputado lá, colocou o governador, colocou o senador, ele... está votando numa pessoa que não vai construir presídio que vai beneficiá-lo. O bandido vai estar solto. Então volta para aquela máxima, a polícia solta. Pô, a audiência de custódia aumentou, porte de arma, era artigo 19 da Lei de Contravenções. Não existe crime anão. Pena para porte ilegal de arma. Eu me preocupo com isso. Eu, assim que me aposentei, a primeira coisa que eu fiz foi regularizei. Já renovei o porte de arma 2 vezes, entendeu? O cidadão hoje, ele não vai ser preso. Não vai ser preso. Não tem. Se você pegar na divisão de capturas agora, o número de mandados de prisão em aberto, não tem onde colocar se cumprir. Dizem que chega a mais de 200 mil mandados de prisão. E não se constrói presídio, e não se prende, e se solta... Você vai falar, bom, você como advogado, você está triste? Não estou triste. Quando voltei a advogar, a minha mulher é muito rigorosa em termos morais, né? Você vai advogar para bandido? Não vou advogar para bandido. Vou advogar para ele ter um julgamento justo. É isto, exatamente. Certo? Eu não vou... ele é bandido, não vou colocar o bandido na rua. E quando dava aula na academia, eu dedicava a última aula para os delegados
para falar do relacionamento com o público interno, com o público externo, com os advogados, com o juiz. Falava, o advogado não é nosso inimigo. O promotor não é nosso inimigo. Se você fizer um inquérito bem feito, ele vai ser obrigado a denunciar. E o advogado não vai conseguir absolver. Agora, se fizer um inquérito mal feito, jogou o tempo do Estado fora, o teu tempo fora e fez uma coisa que vai beneficiar o bandido, o infrator. Mais uma vez você me fez lembrar do meu pai. Meu pai dizia, nós integramos a família forense. Delegado, o promotor, o juiz e o advogado saíram dos mesmos bancos escolares de uma faculdade de Direito. Cada um cumpre o seu papel e todos buscam esse ideal de justiça. Eu vou dar um exemplo para você. É uma história, tem várias passagens, mas essa foi engraçada. Eu era titular do estelionato e houve um golpe num banco parece que foi, naquela época eram 320 mil, alguma coisa assim. Eu sei que 32 mil dólares foi para o garoto de uns 25 anos que deu o golpe à noite na informática e conseguiu. Tentaram repetir o golpe no dia seguinte, a gerente viu, chamou, foi preso. Eu aprendi com ele 32 mil dólares. Até uns anos atrás, quando estava na ativa, um colega que estava no DEIC falou que estavam presos até hoje e ninguém tinha conseguido levantar aquilo. Porque veio um advogado famoso, dito famoso, né, respeitado, né? E ele viu o auto de exibição e apreensão, eu tinha numerado todas as notas. Se fosse peso boliviano, solar boliviano, peso... 1 quilo de nota, né? Mas todas as notas numeradas. Por quê? Mas, doutor, o senhor numerou? Eu falei, sabe o que é, doutor? Pode vir um advogado mau caráter aqui, pegar um funcionário também mau caráter, substituir por dólar falso. Como que vai ficar? Papapá. Tocou fundo, porque era um modus operandi que a gente sabia que acontecia. Você entende? Então, se você consegue trabalhar em cima da lei, certo, com a forma correta, que não tem duas formas, né, Durso? Você vai fazer o promotor denunciar, você vai fazer o juiz condenar, porque o embrião foi um inquérito bem feito. Assim como você falou do berço para a formação, o inquérito é a formação, o juiz vai julgar de acordo com o que tiver, porque ele não vai vivenciar a oitiva que houve na delegacia, a cariação, sabe? Hoje não se faz mais a cariação. E para o final condenar ou absolver, porque o inquérito bem feito pode levar a uma absolvição que você poupa um inocente de uma condenação. Fala da cariação, um fato pitoresco da carreira. Uma das delegacias ditas como leve, né, é estelionato. Você acredita que numa cariação na delegacia de estelionato do DEIC, o camarada morreu? Ele não aguentou ser desmentido. Ele foi ficando cianote, socorremos na Santa Casa e ele morreu. Que coisa. A escrivã ficou apavorada, falou, não, vamos consignar aqui, papapá. Consigo, aconteceu, você não tem nada a esconder. Ninguém bateu no camarada, a outra parte estava lá, os advogados. Mas imagina, alguém morrer numa cariação. Nossa. Isso aí, acho que é caso único também, viu? Mas é interessante como a conduta, quando de qualquer agente público, quando a conduta é pautada no estrito limite da lei, isso traz uma tranquilidade para o agente público e uma certeza de que não haverá, como se diz os jovens, não haverá ruídos. Porque, efetivamente, se a coisa não foi bem feita, esses ruídos vão aparecer. Vão aparecer. Há uma necessidade muito grande desse trabalho inicial da polícia ser valorizado e ser bem feito. E eu, como advogado hoje, eu me ressinto, infelizmente, principalmente dos recursos. Quantas vezes, Alage, hoje nós não vamos a uma delegacia, pedimos a cópia de um boletim de ocorrência e o escrivão diz, doutor, eu não tenho papel sulfite aqui para fazer uma cópia para o senhor. Meu Deus, o Estado não propicia as condições mínimas, mas é o mínimo do mínimo para realizar um trabalho tão importante quanto a investigação criminal. Aí vem esse percentual, só para eu concluir esta ideia, vem esse percentual de homicídios que não são solucionados no estado de São Paulo. Ah, mas por que a polícia não trabalha? A polícia até tenta trabalhar, mas com as limitações, muitas vezes, operacionais, instrumentais, limitações físicas, limitação de pessoal, o resultado é desastroso.
Voltando à pergunta que você fez sobre a investigação, cada delegacia tem uma característica própria para tem a sua investigação própria. Você falou de homicídios. Quando eu fui delegado de homicídios, nós tínhamos a capital toda, já é por seção. Como que procede? Você vai ao local do homicídio, de autoria desconhecida, né, porque senão a especializada não recebe. É o único crime que você parte da vítima para o criminoso. Então vamos verificar se tem algum... Não é um latrocínio, um furto, um roubo ali, não. Teve um motivo para que ele tirasse a vida do outro cidadão. Vamos investigar o morto. Os investigadores fazem um trabalho fenomenal no homicídio. Sempre foram. São abnegados, são os investigadores na acepção técnica do termo. Os mais vocacionados, inclusive. Principalmente vocacionados. Principalmente. Aliás, se você me perguntar quais foram os lugares que eu mais gostei de trabalhar, foi na divisão de homicídios e na academia de polícia. Aí o investigador vai ao bar, vai ao açougue, vai ao jornaleiro e faz o levantamento. E ele tem, essas pessoas são, vamos dizer, sem desmerecer, são informantes. Você vai para o local do homicídio, orientava o seguinte: descia antes o investigador da viatura, porque se o autor do homicídio estiver lá e vir a testemunha conversando com o investigador, é mais um caso para se atender depois do homicídio. Então, ia distribuindo. Equipe E de homicídios, telefone e tal, equipe E. Vem a informação depois. E ele hoje está seccionado, está localizada, vamos dizer, geograficamente. Ele já sabe que você, Durso, é investigador de homicídios. Aconteceu um outro homicídio que não aquele com o qual você contatou, ele tem uma informação e passa. E os promotores entendem que foi exaurida aquela parte inicial de oitiva de testemunha, juntada de laudo, vai ser uma sucessão de pedido de prazo no inquérito, mas de repente vem já pronto, esclarecido, o cidadão indiciado e tal. Essa é a investigação do homicídio, a investigação mais pura que existe. Patrimônio. Eu não vou ser hipócrita de dizer para você que é tudo na investigação. Tem que ter um informante. Informante é nefasto à sociedade, é útil na investigação. Dependendo, é como um cachorro bravio. A corda que você vai dar para ele. Entorpecentes não é só investigação. Quando eu fui operacional entorpecentes, Durso, foi uma época triste que o DEA dos Estados Unidos, eles passavam muita informação, era a divisão de entorpecentes do DEA, que é a época. E nem todas resultavam de forma frutífera. Eles passaram a informar a federal. Hoje, se você pegar a federal, quantos investigadores eles têm para cuidar de entorpecentes? Nós temos um departamento. Sabe? Tem que prestar conta para a sociedade. Eu fui diretor do DENARC. A primeira ordem, não quero informante aqui dentro. Sabe? Segundo, quem não produzir sai, tem que produzir. É impossível você dizer que você trabalha numa especializada, chegar em casa e não fazer nada. E lá no DENARC tem um serviço muito bonito, poucas pessoas conhecem, você conhece, que é a divisão de prevenção e ensino. São colegas que fazem palestras para as escolas secundárias, faculdades sobre isso. Fundamental. A gente cobrava dessa divisão, porque é muito importante. Teve gente lá que eu fui obrigado a tirar. Por quê? A pessoa, só para você ter uma noção, ele tinha rodado, parece que 22 mil quilômetros com a viatura e fez 2 palestras no ano. Eu perguntei se a palestra foi no México, na Bolívia, né? Tive que tirar. Não precisa dizer que virou inimigo. Claro. Mas, puxa vida, eu prefiro que ele vire meu inimigo que esse camarada seja meu amigo. É lógico. Você entende? Não, e a conduta correta é correta e investigação de estelionato, muitas vezes, investigação de marcas de patentes, por exemplo, sem citar nomes, tem escritório que só faz isso. Já vem mastigada a investigação. Olha, nessa loja da 25 tem 75 mil pares de tênis da marca americana tal, e dá mastigado. Então, não se investiga mais o que você falou por falta de recurso, por falta de motivação. Você entende? É você simplesmente pegar a coisa, trazer para dentro. Eu sempre trabalhei com números, eu quero ver números. Eu fui diretor do DECAP 2 vezes. Eu brigava para o exercício de polícia judiciária. Nunca pedi prisão, sim, nunca pedi flagrante. A nossa missão é polícia judiciária. Vamos fazer a polícia judiciária. Esclarecer. Deixa a polícia militar prender, deixa se prender. É óbvio
que você tem que ter vamos dizer, uma guarda pretoriana do titular para trabalhar na chefia e fazer investigação. Mas eu quero um inquérito bem feito. Eu não estou lá para prender ninguém, estou lá para fazer um inquérito bem feito para apreciação do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Muito bem. Eu cobrava, relatamos tantos, mas quantas cotas vieram? Eu não quero produção, quantidade, eu quero qualidade. Eu prefiro que você me relate 83 inquéritos no distrito e que não volte em uma cota, que você relatar 120 e voltar em 40 cotas. Perfeito. Você acumula o acervo, você entende? Perfeito. E isso vai uma bola de neve. Eu tinha estatísticas, olha, a segunda gestão no DECAP, nós diminuímos assim, mas foram milhares de inquéritos. Por quê? Cobrava do seccional a Polícia Judiciária. Eu não ia a correições para almoçar, bater papo, dar abraço. Em Campinas eu tinha 10 seccionais. Eu tinha as 10 seccionais na mão. Ia fazer correição. Não vou citar a cidade, mas numa cidade que eu fiz correição, o colega todo orgulhoso falou que trabalhava na DISE, entorpecentes, assim, muito bem. E eu estou com os números na mão. Ele não sabia. Falei, o prédio que você que está instalado na DISE é alugado? Não, a prefeitura fornece. Não sei que classe que você é, tanta. Quanto você ganha por mês? X. Quantos escrivães você tem? 2. Quanto ganha por mês? Está aí marcando. Quantas viaturas? Tanto. Grosso modo, quanto de gasolina? Quantos investigadores? Bom, então a DISE dessa cidade, dessa secção, um exemplo, sai para o Estado, R$43 mil por mês. Uhum. Você tirou 10 gramas de cocaína do mercado. Cada grama saiu por R$4.300. Um exemplo, a cocaína mais cara do universo. Se tiver cocaína no Selênita, no Venusiano, no Marciano, é mais cara que aqui. Então compensa para o Estado comprar essa cocaína, incinerar e colocar vocês para trabalhar no plantão. Deu um branco. E correu para a seccional toda, não precisa nem dizer, claro, né? Claro. Mas tem que ser, tem que dar resultado. Ninguém cobra resultado, Durso. E esse resultado também, ele tem alguns entraves. Eu quero aproveitar esse finalzinho do programa e eu vou colocar duas situações que eu acho que podem ser até sugestões para melhorar o aspecto da investigação do inquérito policial. O primeiro delas é a questão do prazo. Essa ida e vinda só para uma formalidade de prorrogação de prazo, porque se o Ministério Público, quando vai para pedir novo prazo, examinasse os autos e direcionasse alguma, mas não, é absolutamente formal e se perde às vezes quase um mês para o inquérito ser, e isso é eletrônico, hein? Remetido ao fórum, o Ministério Público se manifesta, às vezes o juiz também se manifesta, concorda com a devolução do prazo, prorrogação do prazo para a conclusão das investigações, e isso fica. A cada 30 dias vai e vem, seria dezenas de vezes, perde-se um tempo. Eu vou te explicar o porquê. Óptica própria. Ok. Eu tenho 1000 amigos no Ministério Público, como você tem, na magistratura. 1000 amigos na polícia, como você tem. Você já viu algum inquérito policial que no relatório final o delegado assina, Dr. Luiz Flávio Borges Durso, delegado de polícia, embaixo está José da Silva, escrivão de polícia? Hoje, eu vou contar um caso concreto que aconteceu. Foi pedido arquivamento. Aquele colega que nós estávamos conversando com o telefone agora está comigo na causa. Um acidente de trânsito num distrito de elite. Um cidadão pegou 3 motos, houve uma morte. Foi feito um inquérito, foi para o fórum, voltou com prazo, e a promotora ao final pediu arquivamento. Em nenhum momento do inquérito está consignado, desde o BO, se o cidadão era habilitado ou não. Não tem o número da CNH. A primeira coisa, se o camarada bate o carro no poste, você pega a CNH para ver se ele era habilitado. Claro. E é assim que está a apuração das coisas, não só na polícia. No Ministério Público está lá assinado, a promotora e assistente jurídica. Então, mas você concorda que ou o Ministério Público tinha que examinar... Tem que examinar. Ou elimina essa questão porque do prazo do vai e vem. Eu tenho certeza que ele assinou em confiança no que a analista fez. Mas não pode. Tem que ler. Hoje não se lê mais. Tem que ler. Eu, como advogado, puxa, é uma delícia você pegar um inquérito mal feito.
É chato falar, mas é uma delícia. Você vai lá na frente. Houve um caso, foi emblemático, um colega não foi mandado para a perícia de som e a moça do Ministério Público entendeu que ele mandara uma mensagem que era uma baranga de maconha. Ele tinha mandado uma baranga, era foto de uma mulher feia. E ela fez um laudo, chegou na audiência, perguntei, a senhora, qual a formação acadêmica da senhora, tal. Por que a senhora, sabe por que não foi mandado essa gravação para a perícia de som do IC, que é... não, nós podemos fazer também. Aí eu perguntei para ela, a senhora sabe que tem duas consoantes, P e B. A senhora sabe qual que é oral, qual que é aplicativa, qual que é bilabial? Não sabia. Falei, excelência, não tem mais pergunta. Acabei com o que ela fez. Exatamente. Você entende? Então, o Ministério Público, a polícia, não sei se é por excesso de serviço. Às vezes mas isso não justifica. Mas tem que fazer, tem que ver, né? E a outra sugestão que eu queria deixar aqui, que até a Abracrim, a nossa entidade, está elaborando alguma coisa nesse sentido. Só vou te interromper. O que precisa para a polícia melhorar é fazer que as outras instituições fazem. Atualização legislativa, porque ninguém estuda depois que passa no concurso. Teria que ter, no âmbito da Polícia Civil, uma atualização constante da legislação, hoje é pela internet, para todos os delegados, para todos os escrivães. Desculpa, Dulce, é importante. E a sugestão principalmente para a defesa, e hoje você atuando também como advogado, às vezes a produção daquele elemento de prova que não depende de sigilo, não depende de conclusão, ele demora para subir nos autos. Vale dizer, um depoimento que foi colhido hoje, o escrivão ele deixa acumular para depois subir tudo de uma vez. Mas vai fazer isso dali um mês. Segunda pessoa que eu vejo, a primeira fui eu. Eu comentei com o diretor de polícia para falar com o delegado-geral. Ele fez uma portaria muito bonita há um tempo atrás, extensa, como era aquela antiga DEGRAN 1, DEGRAN 2. Analisando como deve fazer, deveria ter colocado só uma coisa. A obrigatoriedade de, em 72 horas... subir tudo. Porque é tudo informado. Hoje você entra no sistema mensagem, é automático. Não tem nada. De repente vem 18 depoimentos, papai vai para o fórum para prazo. Isso prejudica. Isso seria caso, eu acho que a OAB deveria provocar a administração para que inserisse nessa portaria essa obrigatoriedade de cumprimento de prazo para... Não precisa ser 24 horas. Pegar um fim de semana, 5 dias, tudo bem. 4 dias. Bem, mas não um mês. Concordo plenamente, Durso. É muito bem colocado, porque eu já tinha levantado isso, conversei com o diretor de polícia, que eu tinha afinidade, ele deixou de ser diretor, falei, conversa com o delegado-geral, a portaria está muito bem feita, mas coloque isso para obrigar a colocar, a pôr. Porque tem uma coisa também, se não fizer... É chato falar isso, mas é uma verdade. Se você não o fizer, você propicia a corrupção. Infelizmente. Ficam negociando o documento que está latente, mas que não esteja no sistema. É chato falar, mas é isso. E isso é uma das razões, isso aqui é tema para um outro programa, mas é uma das razões que eu resisti muito à questão da investigação pelo Ministério Público, que o Ministério Público não tem esse poder, a legislação brasileira não atribui isso, embora na prática isso esteja acontecendo. Mas eu dizia o seguinte, a autoridade policial ela tem a obrigação, sob pena de prevaricar, é crime, de tudo que for colhido, juntar no inquérito. Agora, o Ministério Público, se fizer aquela investigação que não tem base legal, coloca onde as provas que são produzidas na gaveta e usa o que quer, não pode ser assim. Razão pela qual, até por uma atribuição e pela falta de regramento, não há o que falar. E essas atividades que você mesmo reprova, elas florescem por quê? Pelo vácuo deixado pela polícia. Não tenha dúvida, concordo plenamente. Se o trabalho é bem feito, é a mesma situação do legislador e das medidas provisórias que o Executivo faz. O Executivo só manda a medida provisória porque o legislador não cumpre a sua obrigação. Meu querido doutor Alage, eu ficaria aqui o dia todo batendo esse agradável papo, aprendendo, refletindo, que delícia.
Mas, infelizmente, o nosso tempo é estreitinho e isso não impede que nós possamos fazer um outro programa para continuar debatendo temas tão importantes para a nossa sociedade. Quero agradecer a sua participação. Neste programa e a sua participação também na nossa Academia Brasileira de Direito Criminal, sempre muito ativo, sempre colaborando com a nossa entidade, e dizer da satisfação de poder tê-lo como amigo, como confrade e hoje como entrevistado. Durso, muito obrigado pela atenção, me senti muito gratificado com o convite. Sempre que tiver algum fórum para falar sobre polícia, eu nele estarei por instinto. Com um convite honroso desse nem se fala. Muito obrigado pela atenção. Eu é que agradeço e espero que você tenha gostado também. Não tem como não gostar de uma reflexão tão preciosa como esta. E convido para que você esteja conosco no próximo programa. Este é um programa da Academia Brasileira de Direito Criminal, a BDCRIM. Até lá!